Vitamina D é realmente uma molécula muito interessante. O que a gente sabe dela é que ela tem benefícios principalmente para a esfera do osso e músculo. A gente tem algumas informações de que ela funciona em alguns outros sistemas, mas o que a gente prega realmente é a normalização dos níveis e não ficar usando doses excessivas acreditando que ela vai salvar o mundo. A vitamina D tem sua importância, mas a gente tem que ter calma para falar as coisas. Esta semana na Gama a gente resolveu celebrar o verão. Estação que esse ano está sendo aproveitada de outro jeito, mas que ainda assim nos traz bons momentos nesses tempos difíceis. E esse episódio do podcast da semana é focado na vitamina D, essa que o nosso corpo produz naturalmente a partir da exposição da pele ao sol. Quem vai falar disso é o endocrinologista Sérgio Maeda, professor da Unifesp. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A vitamina D também foi muito falada nesses tempos porque houve quem a relacionou à prevenção do novo coronavírus. Mas o fato é que ainda não há evidências científicas que comprovem essa relação. É sobre isso e muito mais que a Isabelle Moreira Lima, aqui da Gama, entrevistou o Dr. Sérgio Maeda. Escuta essa conversa a seguir. Nos últimos anos, muitas pesquisas falaram das benesses da vitamina D, sobre como ela é importante para a imunidade, como a carência dessa vitamina pode estar relacionada a problemas de saúde como obesidade, diabetes, depressão, entre muitas outras. Tem algum exagero aí ou ela é importante nesse tanto? Bom, a gente precisa separar o tipo de evidência da qual a gente está falando. Existem muitos estudos experimentais, estudos observacionais que mostram a relação da vitamina D com várias situações, né? Ela é uma das moléculas mais estudadas, todo mundo tem um interesse em várias especialidades, até pesquisadores de bancada de laboratório. Mas, assim, quando a gente fala em evidência científica, a gente tem que se guiar por aquilo que a gente chama de alta evidência científica. Então, a gente está falando de estudos que usaram a vitamina D com o intuito de ver se isso melhora alguma coisa ou não. Né? Então, construir uma evidência é uma coisa muito difícil e demorada. Né? E como a quantidade de artigos é muito grande, né? A gente que estuda bastante isso, toda hora tem que ficar olhando essas plataformas para ver o que tem de novo. Mas o que a gente pode dizer realmente é que existem evidências de que a vitamina D age em vários lugares além do osso, que é aquilo que a gente chama de ações clássicas da vitamina D. Das evidências mais recentes do que a gente pode falar e que existe um benefício comprovado, existe, por exemplo, o dado que mostra que a vitamina D ajuda a diminuir a mortalidade de pacientes com câncer, pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica melhoram quando eles estão deficientes, a gente trata essa deficiência de vitamina D. Em relação à imunidade, que é o ponto do qual todo mundo está falando agora, né? Realmente tem dados que mostram que a ação das células imunes tem influência da vitamina D. Mas quando a gente vê o benefício de dar vitamina D na prevenção de infecção respiratória, o que a gente sabe é que o benefício acontece quando eu dou vitamina D naqueles que estão muito deficientes e que esse benefício não é visto em quem tem níveis normais. Então existe aí todo um conceito de que pessoas estão propagando a ideia de que tem que ficar com a vitamina D super alta para ter esse benefício. Isso não é verdade. O que a gente sabe é que tratar a deficiência diminui esse risco. E mais, muito do que a gente tem na literatura médica e científica mostra o benefício em vírus que a gente já conhecia, vírus da gripe, vírus de resfriado, né? E que esses dados da Covid eles são novos, né? Então esses dados de intervenção para ver benefício em Covid, na verdade, a gente tem muito pouco ainda. A gente viu uma publicação ou outra, mas são estudos muito pequenos. Na verdade, assim, existem muitos lugares do mundo que estão estudando realmente se tem benefício ou não, mas assim, em termos de evidência desses dados ainda é muito pequeno. Então a gente não pode afirmar e nem recomendar com esse intuito. Muita gente critica, né? Porque às vezes quando a gente fala nesses termos mais conservadores, porque eles não leem a literatura científica, porque eles não estão atualizados, isso não é bem verdade. Para a gente construir uma recomendação que seja feita por órgãos governamentais
e sociedades científicas, a gente tem que ter certeza que essa molécula, o medicamento em questão tem benefício, porque existe um custo, né? E esse custo ele tem que ser dividido com outras doenças, né? Então, para a gente realmente afirmar que tem um benefício, a gente demora realmente, precisa de muito estudo, compilação de dados, porque às vezes assim, uma coisa que um pesquisador de um outro país viu, e às vezes é um estudo pequeno, na verdade isso precisa ser reproduzido em outros lugares, em populações maiores, para que a gente ateste que isso é verdadeiro. Porque infelizmente também em ciência a gente vê às vezes algumas fraudes e estudos mal feitos. Então a gente também tem que ter cuidado na hora de olhar os estudos para ver se realmente eles são coisas sérias, bem feitas. Então acho que um dos papéis que a gente tem, principalmente eu que trabalho em universidade, a gente sempre está pautado pela ciência, né? E a ciência, lógico que as pessoas quando falam de vitamina D, eu obviamente como estudo bastante, eu sou apaixonado por isso, mas quando a gente fala em ciência, a gente não pode ter paixão, a gente tem que ter frieza para olhar o que é verdadeiro ou não e discernir o que realmente é correto ou não afirmar com os dados que a gente tem disponíveis. Agora, tudo que foi relacionado à Covid, há uma certa pressa, uma correria, né? Porque, enfim, as pessoas estão morrendo, existe uma preocupação imensa. Como, então, mediar e como usar uma substância como a vitamina D quando você precisa de muita evidência para ter certeza de que é eficaz, mas ao mesmo tempo você está correndo contra o tempo porque as pessoas estão morrendo? O que se faz? Né? É melhor tomar do que não tomar? O que se faz? O que a gente conversa e explica, assim, não é que eu tô contra o uso da vitamina D, né? O que a gente tem que entender é que o paciente tendo deficiência, a gente deve tratar tendo Covid ou não, independente do Covid ou não, né? E os benefícios que a gente viu e sabe de outros vírus é que tratando a deficiência a gente já diminui esse risco. O que a gente não pode afirmar é que dar doses altas vai ter benefício, a gente não tem essa informação. Então não quer dizer que eu estou falando que não se deve dar vitamina D. Sim, ela tem que ser dada, inclusive porque como a gente está mais fechado em ambientes como dentro de casa, sem exposição pública e sem tomar sol, obviamente a quantidade de pessoas com deficiência aumentou, com certeza, né? A gente teve o inverno, a gente ficou mais trancado. Então usar a vitamina D em doses de manutenção, sim, elas são recomendadas principalmente em indivíduos de risco, por exemplo, os idosos, né, que são um grupo que a gente mais se preocupa. A gente já sabe que eles são um grupo que, quando a gente mede vitamina D, costuma estar baixa. Então existe uma recomendação independente da Covid que a gente dê doses de manutenção para eles. Então o que a gente sabe é que tratando a deficiência e deixando níveis normais, a gente já minimiza esse problema. A grande questão é essas megadoses, se elas são efetivas ou não. Então a gente não tem nada muito nesse sentido. E na verdade o que a gente tem da literatura séria é que usar muita vitamina D é um problema também. Porque as pessoas vivem no mundo do 8-80. Né? Então é para dar vitamina D, as pessoas querem usar em doses gigantescas. E na verdade o que a gente sabe da literatura séria é que usar muita vitamina D aumenta o risco de queda, de fratura, do risco de hipercalcemia que os idosos têm. Então acho que tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Pouco é ruim, óbvio, é isso que a gente tem que evitar, mas o muito também a gente não tem nada que diga que isso funciona realmente. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma recomendação ela tem que estar pautada por medicina baseada em evidências. Tá ótimo. E você tocou numa questão que é um drama, né? Que a gente precisa de sol, mas ao mesmo tempo a gente precisa se resguardar e voltar a uma quarentena mais rígida. Aí qual é o caminho? É a suplementação? Tem um jeito de alimentação? Já ouvi por aí, não de literatura médica, mas de boca a boca, que não, a vitamina D boa mesmo é a que vem do sol, a suplementação não é tão boa. O que a gente pode fazer se a gente tem que ficar resguardado? Você tocou em vários pontos. Primeiro, a alimentação ela tem muito pouca vitamina D, então não dá para acreditar que dos alimentos a gente vai conseguir ter níveis adequados. Infelizmente, realmente é o sol que é a principal fonte para formar, e a gente sabe que independente da Covid, as pessoas estão cada vez mais em ambientes fechados, existe todo esse medo do envelhecimento da pele, principalmente do câncer de pele, que é muito frequente aqui no Brasil. Então, realmente, nas populações de risco, quando a gente fala em indivíduos com mais de 60, 65 anos, até porque a pele deles já tem menos capacidade de formar vitamina D, a gente parte realmente para suplementação.
A gente recomenda fortemente que eles usem, né? A gente que trabalha com osteoporose no ambulatório lá na universidade pública, a gente dá vitamina D para todo mundo. Porque não adianta tomar sol quando o paciente tem mais idade. A pele realmente já não é capaz de sintetizar a quantidade adequada. Nos outros, nos mais jovens, se há alguma oportunidade de alguma exposição solar, a gente até recomenda com alguns cuidados, né? Porque tomar sol também não é ficar horas e horas torrando embaixo da luz solar. Então tem que ter cuidado, porque o problema é a fotolesão que existe do sol. O que a gente recomendaria? Umas 3 vezes por semana, expor braços e pernas, né, sem o protetor, um tempo aí antes da pele ficar vermelha, né? Porque a vermelhidão da pele já mostra que tem lesão do sol. Então a gente recomenda aí para gente que tem peles muito claras, 5, 7 minutos, e que tem a pele mais pigmentada, esse tempo se estende até 10 ou 15 minutos. E depois disso a gente precisa passar o protetor. É preciso muito cuidado com o rosto, né? Porque o rosto é o lugar onde aparece mais o câncer da pele. E essa região ela tem que ser sempre protegida. Testa, orelha, quem tem careca tem que cobrir, porque essas regiões não podem ficar recebendo muita radiação. Tá? E eventualmente o pescoço também. Então o ideal para expor é braços e pernas com tempo controlado, dependendo do tipo de pele que a pessoa tenha. Então não é porteira aberta de ficar tomando horas e horas de sol. Então isso tem que ser controlado. E tem algum horário que é melhor? Bom, infelizmente a mesma radiação que forma a vitamina D é a mesma que causa o câncer da pele. E para ter essa formação tem que ser nos momentos em que o sol bate mais forte. Então entre 9 e 3 da tarde, mas realmente o que eu queria reforçar é com o tempo controlado. Não pode deixar a pele ficar vermelha, porque isso já mostra que tem lesão. Então as pessoas têm que tomar o sol antes que a pele fique vermelha. E para saber se a gente tem o nível certo de vitamina D, tem que fazer exame? Tem alguma outra maneira? Existe a possibilidade de a gente medir a 25-hidroxivitamina D, que nos dá a informação do estoque da vitamina D. Mas, de novo, né, é uma informação que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque todo mundo quer ficar medindo a vitamina D. E medir ela é caro. Né? Existe todo o impacto aí de custos, tanto para o governo quanto para os sistemas aí de convênio. E eu acho que assim, existe aí uma indicação meio exagerada. Né? Então, a gente recomenda que isso não seja feito como um rastreamento, como a glicemia é. Porque a glicemia é um exame barato e o diabetes é uma doença prevalente. Né? Então, no caso da vitamina D, a gente tem que escolher os grupos de risco para medir. É um exagero dizer que ela entrou na moda? Não, porque assim, se você olha a literatura médica, a quantidade de artigos publicados é crescente. Todo mundo estuda, realmente é alguma coisa interessante, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para falar as coisas. Eu acho que a gente tem que ver com calma e interpretar corretamente os estudos, porque muita gente às vezes mistura a interpretação dessas informações. Um estudo observacional que simplesmente mede e correlaciona com características da população, ela não serve para dizer se isso funciona para alguma coisa ou não. Então, para fazer um estudo que sirva para isso, é um estudo mais difícil. Então, para quem está acompanhando essa história aí da vacina, né, a fase 3 dos estudos que a gente fala, quem participa dos estudos ou toma vacina ou toma placebo. Não é isso que a gente está vendo? Então, quem participa do estudo tem o risco de não estar usando o que é o princípio ativo. Então, para a gente provar as coisas, realmente tem que ser feito um estudo que tenha placebo contra a vitamina D. E é isso que a gente tem um pouco de dificuldade de ver, porque são estudos mais caros. Para ver efeito, a gente precisa acompanhar os pacientes por muito tempo. Então, são trabalhos que a gente vê em menor quantidade. Né? E eles têm que ter um desenho metodológico muito bem feito, que às vezes isso não acontece. Então, por isso que essas informações elas demoram para aparecer. Bom, eu acho que assim, vitamina D é realmente uma molécula muito interessante. O que a gente sabe dela é que ela tem benefícios principalmente para a esfera do osso e músculo. A gente tem algumas informações de que ela funciona em alguns outros sistemas, mas o que a gente prega realmente é a normalização dos níveis e não ficar usando doses excessivas acreditando que ela vai salvar o mundo. A vitamina D tem sua importância, mas a gente tem que ter calma para falar as coisas. Para continuar aproveitando essa edição especial de calor, eu te convido a entrar no site da Gama para ler uma reportagem que explica por que é cientificamente comprovado que a gente se sente mais feliz no verão. Uma matéria que conta a história da sunga no Brasil e no mundo e uma entrevista com a jornalista americana Mary Schmidt, que assina o texto do vídeo Use Filtro Solar,
que bombou nos anos 2000 na voz do Pedro Bial. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso e aproveita para assinar as nossas newsletters. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. Esse podcast teve edição de som do Maurício Abad. Até semana que vem.